Salve, salve galera do Let's Data, estamos aqui para a parte 3 da aula de SQL. Ela não será a última, mas é uma aula muito importante porque a gente vai ver finalmente como fazer consultas em duas tabelas. Então já larga a mão aí no like, inscreve no canal, clica no sininho para poder saber as outras pastas, aparecendo o Walking Dead, então você tem que clicar o sininho para poder saber quando é que a gente faz o upload e comenta aí sobre coisas de SQL, coisas de ciência de dados, coisas de Python, R que você queira que a gente faça, que vai ser muito bem-vindo. Vocês também podem baixar os slides aí embaixo no link da descrição e vamos começar logo o conteúdo logo depois da vinheta. Vamos então agora para a parte 3 de SQL. A gente já viu na parte 1 e na parte 2. O que a gente viu na parte 1 e na parte 2? A gente já viu como responder vários tipos de perguntas de negócio. A gente já viu como fazer consultas básicas, né? Como fazer agregações, como fazer operações matemáticas. A gente fez o count, a gente fez o max, o min, o standard deviation, o average, né? A gente fez várias consultas nesse sentido e fez pesquisas aproximadas também. Quem lembra aí do operador like? Se você não viu nada disso, olha aí na descrição que tem o link para a parte 1 e para a parte 2. Tá bem legal, tá bem para iniciante, então comece lá da parte 1, quem não viu nada de SQL, até chegar nessa parte que a gente vai começar a fazer consultas com duas ou mais tabelas. Então, finalmente, vamos aprender a responder perguntas mais complexas de negócio, que sempre lembrando que a gente está aqui para isso, né? Para poder responder perguntas de negócio. Mas antes de mostrar como fazer o famoso join, né? Finalmente a gente vai aprender como é que faz a junção de tabelas para poder fazer consultas com mais de uma tabela, eu vou fazer aqui um saladão de comandos que são importantes para a gente conhecer no dia a dia. Na verdade, a gente vai ver dois especificamente, que são os... Opa, não, aqui tem que... tô que nem o João Kleber. Para. Por que a gente tá vendo SQL, pessoal? Né? Eu já falei lá na parte 1, falei na parte 2, e eu sempre repito, não adianta, vocês vão ver o Gordinho falando o tempo todo. Aqui não tem problema nenhum sem DBA, daqui a pouco tem uns DBAs que estão me xingando aí no comentário aí. Ah, você fala que não quer ser DBA. É porque cientista de dados gosta de resolver problemas, certo? Então a gente tem que pensar sempre no porquê que a gente está aprendendo as coisas. Em ciência de dados, para quem está começando, é muito ruim você ver trilhões de cursos. Tem lado bom, obviamente, né? Tem muito curso muito bom, muitos MOOCs de graça, cursos baratos muito bons, mas a gente fica perdido de tanto conteúdo. Então a gente sempre tem que ter em mente o que a gente quer trabalhar, em que a gente quer trabalhar, o que a gente quer resolver. E SQL é uma das formas mais simples que tem de resolver esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente está aprendendo SQL. Inclusive, até fiz uns posts, não sei se foi no Twitter, mas eu acho que eu comentei uma coisa. Muita gente sai correndo para poder aprender PyTorch, aprender TensorFlow e não sabe SQL. Às vezes ela tá numa empresa que tem um banco de dados que dá para ela responder já um monte de coisa, dá para ela aprender um monte de coisa, dá para ter um monte de insight, dá para poder extrair dados para fazer gráfico, dá para fazer um monte de coisas no banco de dados que ela já tem acesso e ela só tem que aprender SQL, é muito melhor. Então a gente tem que matar a fome primeiro. Antes de ir na picanha, vamos na linguiça toscana, né? Então o SQL é a nossa linguiça toscana. Vamos matar a fome que depois a gente aprende bonitinho como é que funciona, né? Redes neurais e PyTorch e Machine Learning. Então vamos aprender SQL direitinho. Essa é a nossa motivação de estar aprendendo SQL. Você está me ouvindo aí na madrugada, você que está na madrugada. Então beleza. Então no fim dessa aula você vai ser capaz de fazer uma maniçoba. Mentira, né? Eu tô com fome e penso na maniçoba toda hora. Então o que a gente vai aprender nessa aula na parte 3? A gente vai aprender a fazer consultas com resultados com linhas sem repetições. A gente viu o comando distinct, mas a gente viu num conceito de contar, né, contar valores não nulos de uma coluna. A gente vai ver um conceito diferente aqui agora. A gente vai fazer filtro de linha com muitas opções, sem precisar de ficar or. Por exemplo, eu quero lá saber quem são as pessoas que estão em 5 estados diferentes. Eu tenho que ficar or, o F igual a tal, or, o F igual a tal, or, o F igual a tal. A gente vai aprender um comando bem legal, que é o comando in, que facilita e reduz muito esse conceito de ficar fazendo vários filtros com or. E, finalmente, a gente vai responder as nossas perguntas de negócio com mais de uma tabela. A gente vai aprender o nosso famoso join, a nossa famosa junção, que vai ser a maior parte desse slide. Inclusive, pessoal, vou até confessar uma coisa para vocês. Eu achei que a gente fosse terminar isso na parte 3, porque eu já queria dar vários tipos de join aqui. Mas ele é um conceito tão importante, e não só para SQL, isso que é legal. Se você aprender direitinho o conceito de join, você depois, quando for trabalhar com R, você vai fazer o merge lá do R de data frame no R, você vai usar esses conceitos aqui de join. Lá no Pandas também, se você for fazer um concat, um merge também de data frames, não se preocupe se vocês não conhecem esses nomes, a gente vai ter um monte de conteúdo ainda, você vai aprender tudo bonitinho aqui com a gente, né, com os vídeos que a gente vai
postando. Mas isso eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, o join é tão importante que ele tem um conceito por trás dele que eu quero que vocês aprendam bem. Por isso que eu gastei muito tempo e vou gastar muito tempo com vocês aqui para poder entender bastante como é que funciona a lógica do join. E, obviamente, a gente vai aprender a fazer o SQL também para poder fazer o join. Então, eu gastei bastante tempo e por isso mesmo que eu preferi que a gente tivesse outras partes de outras aulas depois para a gente aprender os outros tipos de join quando vocês já estiverem mais seguros com essa junção que a gente vai mostrar aqui, que é o inner join, que não precisa se preocupar com esse nome também, que na aula de hoje a gente vai saber como é que funciona um join sem saber os outros tipos de join. Então, finalmente, a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. E para que isso é interessante? Porque você mandou eu ver? Não, porque a gente tem que saber que quanto mais ferramentas a gente tiver, quanto mais conhecimento a gente tiver em SQL, mais coisas a gente vai conseguir responder. Então, beleza, pessoal. Vamos ao nosso saladão primeiro, antes de segurem a ansiedade para aprender a fazer consultas com mais de uma tabela. Então a gente tem primeiro o comando distinct, né? Então vocês devem estar achando que eu tô maluco aí, que o nerd endoidou, né? Que eu já falei isso na outra aula. Mas na parte 2 a gente viu num conceito bem específico, que foi o distinct dentro do count. Quem se lembra aí? Quem não se lembrar, mais uma vez, está na descrição aqui, volta lá na parte 2. Então eu tenho que, usando o distinct dentro do count, ele vai contar os valores não nulos, né? E isso a gente viu lá bonitinho, quem quiser vai lá na parte 2. Aqui não, a gente vai ver como a gente vai usar o distinct para que ele traga linhas únicas para a gente, para que ele remova as linhas duplicadas. A gente vai mostrar direitinho como é que funciona para vocês. Então vamos lá. Nossa, banda de novo, né? Vamos falar de banda sim, até que vocês gostem das minhas bandinhas aí, ó. Quem gosta aí de The Beatles e Radiohead, The Cure, já deixa o comentário aí. E quem eu já catequizei também é uma boa. Dê uma olhada nessas músicas aí, eu botei umas musiquinhas mais diferentes, pra vocês conhecerem uns lado B. Mas vamos lá, a gente tem essa nossa tabelinha aí. Imagine você na empresa que você está trabalhando, que está estagiando, onde você quer trabalhar, quais seriam as tabelas que vocês estariam buscando informações e insights, né? Aqui a gente tem uma tabela de banda, imagina que eu estou trabalhando no Spotify, né, com as bandas. E aí a gente está aqui com uma tabela que tem 1, 2, 3, 4 colunas, né? Você lembra que coluna pode ser chamada de atributo também. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas ou tuplas também que a gente pode chamar, né? E aqui a gente tem a tabela ou relação. Isso eu tô falando os nomes aí que vocês podem ver na literatura, principalmente de banco de dados, né? Mas depois, falando tabela, coluna e linha, a gente já tá conhecendo mais do que deveria. Então aqui a gente tem as 4 colunas e a gente tá fazendo um selectzinho aqui. Todo mundo já entende agora, né? Já viram a parte 1 e a parte 2. Eu vou selecionar as bandas que tem nota maior que 9.99 e vou selecionar as colunas nome, nota e estilo. Então eu vou pegar nome, nota e estilo das bandas que tenham nota acima de 9.99. Só lembrando que 9.99999 é maior que 9.99, né? Então quais bandas que a gente vai separar aqui? Provavelmente The Beatles e Radiohead com essas músicas muito boas aí que de 9.99 para cima. Então pronto, trouxe pra gente aí 4 linhas. Então a gente tem The Beatles 10 Rock, The Beatles 10 Rock, Radiohead 9.99, Indie Rock e a mesma coisa aqui embaixo. Então vamos voltar aqui na nossa tabela original, ver se a consulta foi certinha. Foi certinha, eu peguei acima de 9.99, só que eu só selecionei nome, nota e estilo. Por isso que ele ficou repetido. Por que ele ficou repetido? Porque eu tenho 2 linhas aqui de Beatles, né? Eu tenho 2 linhas de Radiohead que vão aparecer no meu filtro, né? Eles estão dentro dessas condições que eu estou incluindo aqui. Então, vai vir essas 2 linhas, essas 4 linhas, perdão. Mas aí a gente faz o seguinte, poxa, mas eu não queria isso. Eu queria só a banda, a nota e o estilo, mas eu não queria que repetisse. Aí que vem o distinct. Com o distinct, a gente consegue fazer o quê? Com o distinct, a gente consegue nome, nota, estilo, colocar o distinct na frente. Então, vocês vejam que é um pouquinho diferente, né? No count, a gente coloca dentro do count. No select, a gente bota o distinct na frente. E ele já vai tirar as repetidas pra gente. Olha que legal. Vamos voltar aqui, ó. Sem o distinct repetido, né? The Beatles repetido 2 vezes, Radiohead repetido 2 vezes. Quando eu boto o distinct, ele para de repetir, né? Ele tá aqui sem repetição. Então, esse é o distinct. Como é que ele funciona, então? Ele tira os valores duplicados. Mas ele tira de que forma, Leon? Como é que ele faz? Vamos fazer uma outra consulta aqui para vocês verem como é que funciona direitinho. Agora, eu mudei a minha consulta. Eu tô querendo o quê? Todo mundo que tem o estilo Gothic Rock. Então vamos voltar lá na nossa tabela original. Quem é que tem Gothic Rock aqui? Né? Só o The Cure. E eu quero... Então eu tenho aqui as 3 linhas. E eu tenho aqui 3 linhas que parecem repetidas, né? Estão bem parecidas aqui. Então o que vai acontecer quando eu passar o distinct? Ele vai pegar
as linhas únicas. Quantas linhas únicas eu tenho aqui? Vamos ver se o padrão acerta de cara. Eu tenho quantas linhas únicas? Tenho uma linha única só? Tenho duas? Tenho três? Nesse caso aqui, eu tinha o quê? Duas linhas únicas só, porque eu tinha essa The Beatles estava repetido aqui igualzinho, Radiohead aqui embaixo estava repetido igualzinho, eu fiquei só com duas. E nesse caso aqui? Nesse caso, se a gente colocar um distinct na frente, ele vai continuar com duas linhas, ele vai tirar uma repetição só. Por quê? As linhas são iguais? Ó, tem que prestar atenção. Vocês perceberam lá que tem uma linha que está 9988887? Então, essa linha é diferente dessa. Então, o que o distinct faz? Ele olha todos os valores coluna a coluna. Se o valor tiver um valor diferente, uma coluninha, ele vai trazer aquela linha ali, que não é uma repetição, concorda? Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui eu tenho que essa primeira linha é idêntica à segunda, em todas as colunas. O distinct vai olhar uma por uma, e elas têm que ser idênticas. Se elas não forem idênticas, ele vai trazer o resultado para mim. Então, aqui ele vai fazer o quê? Vai tirar uma das repetições, e depois ele vai olhar uma a uma e falar The Cure é igual a The Cure. E The Cure igual a The Cure. Gothic Rock igual a Gothic Rock, também é igual. Mas 9.98888 é igual a 9.887? Não, não é igual. Então essas duas linhas não são iguais aos olhos do distinct. Então beleza, quando eu coloco o distinct, ele faz esse tipo de coisa. Então lembrem que o distinct, quando eu utilizo ele dentro do count, ele é para contar valores não nulos, né? Só estou lembrando aqui para vocês não confundirem que é o mesmo comando para fazer coisas diferentes, né? Ele está fazendo a semântica é parecida, mas até o comando é um pouco diferente. Um é dentro do count e esse aqui é na frente do select antes de eu colocar as colunas. Beleza, pessoal. E agora o operador in. Como é que funciona o operador in? Você lembra dos múltiplos filtros? A gente viu isso na parte 2 dos múltiplos filtros, né? Então a gente tem que no where a gente faz os filtros de linha e a gente pode incluir vários filtros utilizando o AND e o OR. Para que a gente tenha uma forma mais simples, mais bonitinha de ter vários comandos do tipo OR, a gente pode usar o operador IN. Imagina que eu tenho uma tabela de clientes com uma pancada de estados, né? Então aqui eu tenho o Leôncio de Goiás, Mariazinha do Rio de Janeiro, o Joãozinho safado aí de novo, né? São Paulo, DF, Ceará e Amapá. Então eu tenho aí vários estados dos meus clientes. Se eu quisesse um filtro para buscar clientes de Goiás, São Paulo e Amapá, na parte 2 a gente viu o quê? Como que a gente usa isso com OR. Então são 3 critérios, né? E a gente tem que lembrar também por que a gente usa o OR e não o AND. Ninguém vai morar ou ninguém vai nascer em 3 lugares ao mesmo tempo. Por isso que a gente usa o comando OR, que ou a pessoa é de Goiás, ou a pessoa é de São Paulo, ou a pessoa é do Amapá. Então a gente aprendeu lá na parte 2 que esse filtro aqui funciona, né? Não tem nada de errado com esse filtro. Só que ao invés de a gente ficar botando o F igual a GO, OR, o F igual a São Paulo, OR, o F igual a Amapá. Imagina que tiver 5, 6, 7 aqui. Ia ser muito chato. Então o operador IN ajuda a gente nisso. Ele comprime bastante isso. Como é que ele faz? Ele utiliza o comando é o IN, né? IN. E aí eu passo a minha lista de opções entre parênteses. Aqui, como eu tenho strings, né? Eu tenho um valor do tipo texto, ele está entre aspas simples. Se eu tivesse números, seriam os números sem as aspas simples. Mas aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar quais são todas as opções possíveis. Então, esse comando aqui do IN é idêntico a esse comando aqui do OR. E vejam como ele é bem mais compacto, né? Eu estou escrevendo aqui o F 3 vezes. Se eu tivesse 5, eu tinha que escrever o F 5 vezes. E aqui eu não preciso escrever o F só uma vez em isso aqui, né? Então isso aqui, para quem sabe Python, por exemplo, sabe que tem uma coisa bem parecida lá no Python, né? Que eu quero saber se algum elemento está dentro de algum elemento iterável, uma lista, um conjunto, por exemplo. Eu sei se eu utilizo esse operador in. Então aqui o in é mais ou menos a mesma coisa que lá no Python. Quem não sabe Python não tem problema, a gente vai ter conteúdo de Python também. Mas por enquanto a gente aqui está aprendendo SQL e sabe que esse comando in, ele é igualzinho esse comando aqui com OR várias vezes. Então eu tenho o OR, o F igual a GO, OR, o F igual a São Paulo, ou OR, o F igual a Amapá, é a mesma coisa que esse comandinho aqui, o F in GO São Paulo ou Amapá. E se eu tivesse outros filtros, eu colocaria, né, quantos elementos eu quisesse aí dentro, quantas alternativas eu quisesse aí dentro. Então, esse é o in. O legal também é que, imagina que eu não quero só alguns, eu quero todos os estados, menos Goiás ou Pará, né? Isso é preconceito, hein? Eu gosto de Pequi e Maniçoba, como eu já falei para vocês, adoro Maniçoba. E sou goiano, adoro Pequi também. Então, brincadeiras à parte, né, a gente quer excluir só alguns estados, então a gente quer Goiás, excluir Goiás e Pará.
A gente pode usar também o not in. Ao invés de a gente colocar in, Amapá, Amazonas, Ceará, se eu estiver errando a ordem, vocês briguem comigo não, né? DF, ao invés de botar todas as opções que eu quero, eu posso colocar só algumas opções das que eu não quero que saia no filtro, né? Então, eu estou filtrando aqui eu quero todos os OFs, todos os estados, menos Goiás e Pará. Então funciona direitinho tanto o in quanto o not in. Então, como é que eu vou saber qual que eu vou usar? Você avalia qual que você vai escrever menos, né? Eu sou preguiçoso. Então, se eu tivesse que fazer um filtro que eu tivesse que tirar menos do que colocar no resultado final, aí eu utilizo o not in. Se eu tiver menos para colocar e mais para poder tirar, eu vou utilizar o in. E assim a gente funciona bem direitinho. Então, agora nós vamos para a junção. Claro que todos aqui que estão fazendo a minha aula são nerds o suficiente para conhecer, né, Tolkien e Senhor dos Anéis. Então todo mundo sabe o que está escrito aí em élfico, certo? Alguém vai vir um cara mais nerd que eu ainda falar que não é élfico, né? Mas deve ser élfico isso aí. Mas eu consegui traduzir isso para vocês, né? Não sei se vocês sabem, eu sou poliglota. Eu falo todas as línguas do Tolkien e falo élfico também. Então eu traduzi bonitinho para você. Para que serve a junção? Ela é um comando para todas as tabelas governar, um comando para encontrá-las, um comando para todas trazer e na comparação de chaves juntá-las, na terra de banco de dados, onde os cientistas de dados trapalham. Ficou bonito isso, hein? Então, quem conhece o Tolkien aí, sabe que a junção é o quê? A junção vai ajudar a gente a trazer informações de tabelas diferentes. Então, como é que funciona a junção? Né? Porque no meu mundo maravilhoso, né? No mundo maravilhoso de Leôncio, o SQL é bonito, fácil, né? De responder. Você está me enrolando aí dizendo que eu não preciso aprender Python, não preciso aprender PyTorch, não preciso aprender TensorFlow para poder ser cientista de dados. Não é verdade, né, pessoal? Tem que aprender também, mas vamos devagarinho. Com a SQL a gente funciona bem. Mas a gente sabe que não tem como a gente funcionar com uma tabela só, né? Então vamos finalmente para dar um passo a mais e saber como que a gente faz para poder juntar mais de uma tabela para poder responder cada vez mais perguntas. Então a vida é dura, né? Inclusive, né, as tabelas normalmente, se alguém já teve a curiosidade aí de ter acesso aos bancos de dados da sua empresa, vai ver que o nome das tabelinhas não são tão bonitinhos assim, né? A gente vai criando, a gente vai vendo que a vida real não é assim. Mas pode ter certeza que todos os conceitos e todos os comandos que a gente está usando aqui vão funcionar no banco de dados aí da sua empresa. Então a vida real é muito dura e muito dificilmente teremos informações numa tabela só. Então a gente vai utilizar o poder do SQL para poder juntar as tabelas. Uma coisa que é interessante também, principalmente em bancos de dados relacionais, né, a gente sabe que no mundo real as tabelas são organizadas em formas normais. A gente tem não vou nem entrar nesse papo enfadonho aí, quem é de computação sabe bem, mas tem umas proposições feitas por Edgar Codd, né, que você facilita a organização de bancos de dados em SGBDs, em sistemas gerenciadores de banco de dados, né, de bancos de dados relacionais. Oracle, MySQL, Postgre. E isso tem mudado com o tempo, né? Você tem a normalização, ela funciona bem em alguns casos, não funciona bem em muitos casos, mas a maioria dos bancos de dados, dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, Postgre, MySQL, as bases são criadas de acordo com essa forma normal. Para que eu preciso saber isso de forma normal? É só para a gente saber que a gente tem tabelas que tem basicamente só código e descrição, né? Então, a gente tem muitas tabelas que a gente chama de tabela de domínio, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, imagina que eu tenho lá um monte de tabelas que tem município, né? Então, eu tenho várias tabelas que tem município. Normal, posso ter uma tabela lojas, que tem município. Posso ter uma tabela clientes, da mesma base de dados, que também tem município. Eu posso também ter uma tabela entregas, que também tem município. E então, ao invés de ficar escrevendo o nome do município toda hora, normalmente você cria uma tabela de domínio para municípios, que tem o código do município e o nome do município, em vez de ficar escrevendo esse nome toda hora. Isso resolve bastante coisa. Você tem uma tabela só com um nome só, então você quer alterar todos os nomes do município. Imagina que mudou o nome do município. Você quer mudar o nome do município, você muda em um lugar só. Você evita ter nomes escritos diferentes, né? Berlândia, Uberlândia, né? Dá para escrever de um monte de jeito, a pessoa pode escrever errado. A gente pode escrever nomes muito grandes que vão, às vezes, dar até uma sobrecarga no banco de dados. Isso é coisa de velho, que nem eu, né? Que fica pensando em reduzir o tamanho dos campos para poder não aumentar o banco de dados. Mas pode ser o caso também. Então, por exemplo, a gente tem aqui que vou escrever São José do Vale do Rio Preto em tudo que é lugar, né? Vou em todas as tabelas que eu tiver município, vou escrever isso. Ao invés disso, eu faço uma tabela de domínio que é muito mais interessante. Então, essa forma normal, que vocês não precisam saber como que é,
né? Mas vocês precisam saber que no mundo real ela é utilizada para poder organizar os bancos de dados. Ela tende a deixar as tabelas mais pequenas em número de colunas e bastante autocontidas, né? E muitas delas a gente chama que só tem código de descrição basicamente, né? Que é o que a gente chama de tabela de domínio, como eu falei para vocês. Então, alguns exemplos de tabela de domínio aqui: tem município, tem o F, tem país, tem produto, tem tipo de conta bancária, né? Então tem um monte de tabelas de domínio. E aí, quando ao invés de armazenar os nomes dessas coisas, eu armazeno o identificador nas tabelas. A gente vai mostrar o exemplinho aqui e vai ficar tranquilo para vocês. Mas só para vocês saberem que eu estou trazendo aqui o mundo real para vocês de como é que funciona normalmente um SGBD. E é bastante comum a gente ter que fazer o quê? Buscar as descrições nessa tabela de domínio para poder saber qual que é aquela coisa. Então, imagina que eu tenho lá uma tabela de cliente, eu tenho o ID do município e eu quero saber o nome daquele município. Só que ele está numa outra tabela. Como é que eu tenho que fazer? Eu vou juntar essa tabela. Então, por que eu estou falando de tabela de domínio aqui para você, enchendo o seu ouvido? Porque o normal uma das primeiras coisas que a gente faz na hora de fazer uma junção, normalmente é buscar uma descrição em uma tabela de domínio. Porque eu tenho uma tabela lá principal de clientes, por exemplo, e tem o identificador do município, eu quero pegar o nome do município, eu tenho que fazer uma junção da tabela de clientes com a tabela de município para eu trazer essa descrição do município. Entendi tudo, né, professor Leão? Entendi tudo, tá tudo bonitinho. Mas vamos lá agora por exemplo prático, que é muito mais fácil para a gente ver. Então aqui eu tenho uma tabela de clientes, eu tenho uma tabela de produtos. Então vocês vejam aqui que eu tenho duas tabelas de domínio, né? Parece com a descrição que eu dei de tabela de domínio. Ela só tem o identificador e aqui uma descrição, tem um nome. Na de produtos também, eu tenho aqui, né, os nossos produtos, são produtos bem light, saudáveis. Pringles, alface, Coca-Cola, Ruffles e a bolinha do capeta da Lindt. Vocês sabem da bolinha que eu tô falando? Dessa bolinha. Pena que não tá muito caro hoje em dia. Eu sou velho, eu era da época do dólar a 1,50. Quando o dólar era 1,50 e tinha esse Lindt, era gostoso, pessoal. Mas é um inferno, porque a gente não consegue comer um só. Acho que uns quilinhos aqui, vários quilinhos são dessa época ainda. Então aqui a gente tem o quê? Uma tabela de produtos, que eu tenho o identificador do produto e a descrição do produto. E do outro lado eu tenho uma tabela de clientes. Então como é que funciona a junção? Imagina que eu tenho lá no meu sistema, eu tenho um sistema de compras. Eu tenho uma tabela de clientes, tenho uma tabela, né, tenho a tabela de clientes aqui, eu tenho a tabela de produtos e eu tenho uma tabela compras. A tabela compras vai relacionar os clientes com os produtos e vai armazenar a quantidade. Então ao invés de eu armazenar o nome Leôncio aqui, que é o ID 1 do cliente, e Pringles aqui, que é o produto 1, que eu comprei 5 Pringles, muito gostoso, eu vou colocar o identificador que está referenciando essas tabelas. Então o ID cliente está referenciando esse ID aqui de clientes e o ID produto aqui vai estar referenciando esse ID aqui de produtos. Então é aqui que a gente começa a ver o mundo real de como as tabelas são criadas, né? Em muitas tabelas, em muitos bancos de dados, ainda é usado esse tipo de normalização. Então vocês vão se deparar com isso com certeza na vida de vocês como cientistas de dados. Então você vai ver que as tabelas começam a ficar um pouquinho mais feias, né? Aqui a gente só tem um bando de número, né? A gente não tem descrição nenhuma, não tem nem ideia de que produto é esse, se eu não conhecer a tabela de domínio de produtos, né? E, obviamente, que a tabela de produtos de um mercado, por exemplo, vai ter milhares de entradas aqui, não tem nem como decorar esse tipo de código, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com a junção justamente porque essas tabelas no mundo real, elas precisam de ter a junção para poder descobrir quais são as descrições. Então, por exemplo, agora perceba que a gente tem o quê? A gente só tem indicação de índice na tabela de compra, a gente tem um nome, né? Não tem nome nenhum. Então, para saber o nome do cliente ou do produto, por exemplo, eu preciso de duas tabelas. Por exemplo, para poder saber o nome do produto, eu preciso da tabela compras, de um lado, e da tabela produtos do outro, certo? E outra coisa também que é interessante. Nos dois lados, vamos voltar aqui, ó. Nas duas tabelas, imagina que eu estou querendo saber a descrição dos produtos. Nas duas tabelas, eu tenho que ter alguma coluna em cada uma que vai relacionar uma com a outra. Então, nesse caso aqui, vai ser ID cliente ou ID produto que eu vou juntar com produtos? Vai ser ID produto, né? Porque o 1 aqui está referenciando essa tabela. Agora, esse 1 aqui está referenciando outra tabela. Então, eu tenho que saber direitinho, tenho que identificar quais são as colunas para eu fazer o meu critério de junção. Quando eu vou juntar duas tabelas, o join vai juntar mesmo as tabelas, vai botar uma do ladinho da outra. Então, compras aqui, produtos aqui, eu vou juntar uma do ladinho da outra, mas eu tenho que ter uma coluna em comum, com valores em comum, dos dois lados, para que elas saibam qual linha desse juntar com qual linha desse, né? Então, por exemplo, se eu for juntar ID produto 5, eu vou juntar com essa linha aqui de produtos, certo? Então, eu tenho que essa coluna
ela está referenciando essa coluna e é por ela que a gente vai juntar. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante. Então beleza, é exatamente isso que eu mostrei para vocês. Eu tenho compras aqui, esse ID produto relaciona com a coluna ID de produtos. Como a gente pode ver, o ID produto 3 referencia lá no ID da tabela produtos a Coca-Cola. Eu comprei aqui, ó, 10 Coca-Colas. Coca-Cola é muito gostoso. Acho que é por isso que eu tô gordo, né? Então, pessoal, vocês viram o quê? Que o nome das colunas que se referenciam são diferentes. Eu tenho o ID produto lá na minha tabela de compras e tenho um ID na minha tabela de produtos. O SQL deixa você juntar o que você quiser. Você junta a coluna que você quiser, numérica, ele vai aceitar. Só que você tem que saber se você está fazendo besteira ou não. Você tem que saber qual é a correlação semântica entre a coluna de um lado e a coluna de um outro, para na hora de fazer a junção, o critério de junção, você saber que você está juntando a coisa certa. Isso acontece muitas vezes mais do que você imagina. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho que colecionar ID produto na tabela compras, não tem nada a ver com o ID do cliente. Se eu juntar esses dois, vai dar uma salada, vai dar uma bagunça. Então, da mesma forma, a gente tem a referência na tabela de compras com o identificador do cliente. De que forma? Então, eu tenho aqui em compras que ID cliente referencia ID nas minhas compras. Então, eu tenho as duas correlações aí, né? Opa, destrava aí, meu filho. Eu tenho ID produto correlacionando com o ID lá de produtos e tem o ID cliente correlacionando com o ID de clientes, né? Da tabela de clientes, como a gente pode ver. Então aqui o ID cliente, eu tenho o 1 que está referenciando o Leôncio. Então aqui no Leôncio ele tem 3 registros aqui na tabela compras, cada um com um produto diferente, com quantidades diferentes. Aqui eu tenho também o cliente 2, que é a Mariazinha, e tenho o cliente 3, que é o Joãozinho. Então vocês percebam que tem essa correlação. Mas essa correlação, a gente que está vendo, né? E por que eu falo nisso? Porque muitas vezes, vários bancos de dados, às vezes você tem alguma coisa explícita dizendo que esse cara aqui referencia esse, né? Que é a tal da foreign key, a chave estrangeira. Não precisa saber disso tudo agora, né? Mas é uma coisa que em muitos bancos de dados já tem essa referência explícita. Mas em outros bancos de dados não tem. Você pode não criar essas foreign keys, né? Você tem, por exemplo, trabalhando com Big Data, quando a gente vê lá na frente, a gente vai trabalhar com Hive, com Impala, por exemplo, e utilizar o SQL para poder fazer as consultas. Às vezes você não tem essa foreign key, então você pode juntar o que você quiser, né? O Data Lake, como a gente vai ver lá na frente, né? A gente vai ter uma aula um dia ainda de Data Lake. O Data Lake é um repositório de dados que não necessariamente você tem essas correlações explícitas do que está juntando com o que. Então, desde já é importante na junção a gente saber dessa correlação semântica. A gente saber que essa coluna aqui está referenciando essa coluna aqui, para na hora de juntar a gente não ter problemas. Então, agora que a gente entendeu como é que funciona a semântica de uma junção, a gente tem duas tabelas diferentes, onde tem um pedaço da informação que está de um lado, o outro pedaço está no outro, e eu preciso ter uma coluna que vai juntar as duas. Então, essa é a nosso conceito semântico da junção. Agora a gente vai ver como é que faz isso no SQL, finalmente, né? Eu vou colocar o comando aqui, né, para você não se assustar, mas a gente vai mostrar bem passo a passo, tanto que eu vou gastar um monte de slides aqui para a gente poder ver bonitinho e você não se assustar. Então, não se assuste, Padawan. A gente tem aí um select asterisco from tabela 1, até aí eu já sei, né? Deixa eu olhar o resto. Join tabela 2. Então, estou juntando a tabela 1 com a tabela 2. On tabela 1 IDX igual a tabela 2 IDY. Então, aqui é o meu critério de junção. Lá na minha tabela compras seria compras ID produto, produtos ID. Então, vocês percebam que esse é o meu comandinho bonito, feio. O que vocês acharam aí? Tá bonito? Tá meio estranho, né? Mas vamos lá que vai funcionar direitinho. Então, o que o comando join faz? Ele faz a junção de uma ou mais tabelas, né? Aqui a gente está vendo duas, de duas ou mais tabelas, perdão, né? A junção sempre é duas. Então, a junção é de duas ou mais tabelas. Aqui a gente está mostrando só duas, vamos devagarzinho para vocês não se assustarem, né? Então, aqui a gente tabela 1, join tabela 2 e tem o meu critério de junção. Se você pensar desse jeito aqui, não fica tão feio o comando. Então, tem a junção das duas tabelas, utilizando como critério de junção, que é o meu on aqui, a IDX da tabela 1 com o IDY da tabela 2. Então, esse é o meu genérico, né, do SQL join. Então, vamos, por exemplo, para ficar mais fácil, né, eu quero consultar o nome de todos os produtos e as quantidades em todas as compras registradas. E, professor, agora lascou. Não sei mais como faz. Sempre temos o João Kleber para nos salvar, né? Sempre para poder parar e pensar.
Então vamos parar e pensar, porque agora, pessoal, é que aquela dica que eu dei para vocês na parte 1 e na parte 2, quem não viu essas partes está perdendo. Volta aqui na descrição e vê. Sinceramente, porque essa dica aqui é massa e vocês vão ver que é muito legal essa dica, principalmente quando a gente tem um join, porque a gente fica um pouco perdido. Então beleza, então eu quero o quê? Consultar o nome de todos os produtos e as quantidades em todas as compras registradas. Então, eu quero todas as compras que estão registradas, eu quero o nome do produto e as quantidades. Qual que é meu problema aqui? Eu só tenho um pedaço da informação que é a quantidade. O nome está em outra tabela, então eu vou ter que juntar as duas tabelas. E aqui que a dica do tio Leôncio aqui, que vai ajudar pra caramba, que é o quê? Em quais tabelas estão os dados necessários? Eu tenho uma tabela só que tem todas as informações? Não, eu preciso de pegar mais de uma tabela. Qual que é a tabela que eu preciso? É a tabela compras e produtos, né? Então eu tenho que a tabela compras vai ter as quantidades, e é onde eu quero, onde as compras estão registradas, e eu quero a tabela produtos, que eu quero a descrição dos meus produtos. A gente vai precisar de todas as linhas ou precisa de algum filtro? Não, ele não falou nada, não filtrou nada, então não tem where, não tem condição de where. E eu quero todas as colunas ou somente algumas? Não, eu só quero o nome do produto e a quantidade lá na minha tabela de compras, que é outra coisa também que a gente tem que acordar aqui. Agora a gente sabe que a gente está juntando duas tabelas, então eu posso ter aqui todas as colunas de todas as tabelas. A gente tem que avaliar isso também. Então, beleza, vamos lá. Em que tabelas estão os dados necessários? A gente já viu como é que funciona o join, vamos ver como ele funciona na prática. Lembra que eu sempre falo para vocês começar com select asterisco from? Fechou o olho, select asterisco from. Qualquer consulta que você vai fazer, e eu não tô brincando, pessoal, eu faço consultas muito grandes onde eu trabalho, eu trabalho com isso quase todo dia, e toda vez que eu vou começar uma consulta nova, eu começo com select asterisco from, sem brincadeira nenhuma. Então isso eu faço até hoje com consultas super complexas, com subconsultas e o caramba. Né? Em Big Data, em Impala, em Hive, né? Eu faço tudo isso, eu faço várias consultas nesse sentido e sempre começo com isso, sem brincadeira nenhuma. Então o que eu estou ensinando para vocês aqui é o que eu faço na prática, né? E é o que eu recomendo vocês fazerem. Select asterisco from. E aí começa a pensar. Então beleza, eu já sei quais são as duas tabelas, a gente já falou lá atrás que é compras e produtos. Então eu tenho que juntar compras com produtos. Massa, vou juntar compras com produtos. Ah, acabou? Não, quem dera, né? Porque o SQL não junta sozinho. Ele tem que saber qual que é o meu critério de junção. Então, meu critério de junção aqui é o que? Olha, meu filho, SQL, você é meio burrinho, mas olha aqui, ó. Você vai juntar o ID produto com o ID lá da tabela produtos. Então, quando esse cara for igual a esse, você junta as duas linhas e traz o resultado para mim. Né? Então, é assim que funciona. Então, aqui eu tenho aqui a minha primeira tabelinha, eu tenho a segunda tabela que a gente está juntando, e eu tenho o meu critério de junção, que vai pegar a coluna de um lado e a coluna que se referencia na minha outra tabela, que é o meu critério de junção. Né? Aqui eu estou pegando compras e produtos, então eu tenho que juntar o ID do produto nas compras e juntar com o ID lá na minha tabela de produtos. Eu preciso de todas as linhas ou preciso de um filtro? A gente já viu que não. Então, continua sem mudar nada, né? Até agora está tudo tranquilo, não tem nenhum erro. Tá, mas e agora eu preciso de todas as colunas? Não, eu preciso só das colunas nome do produto e quantidade. Só que o que acontece? Tem um negocinho novo aqui, ó, vocês perceberam? Eu coloquei aqui um produtos.nome e um compras.quantidade. O SQL não é tão burro assim. Eu sei que nome, nessa junção, só está na tabela produtos. E eu sei também que quantidade, nessa junção aqui, só está na tabela compras. Se eu colocasse só nome e quantidade, ia funcionar. Porque eu não tenho nomes dúbios. Só que, pessoal, é tão comum você ter colunas com o mesmo nome em tabelas diferentes, que você colocar o nome da tabela na frente desde o início, como a gente está começando aqui, é uma coisa muito salutar, né? É uma coisa muito saudável. Porque quando você for fazer consultas mais complexas, você já vai estar acostumado a colocar o nome da tabela na frente, e aí você não tem problema de ter colunas com o mesmo nome em tabelas diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem um caso já, que é o produtos tem o ID, e o cliente Ixi, é mesmo? Clientes têm ID também. Então eu tenho duas tabelas que têm a mesma coluna. Então se eu estivesse juntando as duas aqui, eu ia ter que saber o quê? Qual que é o ID do cliente, qual que era o ID do produto. Então mais uma vez eu tenho que, se eu colocasse nome e quantidade funcionava, mas eu não vou ensinar assim para vocês. Eu vou ensinar já colocando o nome da tabela, ponto, nome da coluna. Então mais uma vez, nome da tabela, ponto, nome da coluna. E a nossa consulta está pronta. Então, como é que funciona aqui? A gente está juntando compras com produtos com esse critério de junção e selecionando o nome da tabela produtos e quantidade na tabela compras.
E outra coisa também, pessoal, acho que eu já tinha falado isso na parte 2, que isso aqui é o comentário em vários bancos de dados, né? Quando você bota tracinho, tracinho, em vários bancos de dados isso é comentário, mas cada banco tem o seu. Então eu coloquei só para poder mostrar para vocês. Mas o join é assim em tudo que é lugar. Beleza, agora que eu já tenho isso, eu quero o nome dos produtos para cada compra registrada no nome do cliente Leôncio. Então começou a complicar aí, né? Ou como é que tá? E agora? O que a gente faz, né? Já chegamos até aqui e o que eu faço agora? Então agora você vai seguir a dica do tio Leon e do tio João Kleber, lembrar do lado do João Kleber, e fazer o quê? Começar a select asterisco from e pensar direitinho na nossa consulta. Então eu quero o nome e quantidade dos produtos de cada compra registrada no nome do cliente Leôncio. Vamos fazer só uma pausa aqui. Pessoal, vocês perceberam que a gente está criando cada vez consultas mais complexas. Para quê? Para você ficar bravo comigo e saber que isso é difícil? Não, é facinho. É só para a gente poder ver que quanto mais a gente vai aprender no SQL, mais coisas elaboradas a gente conhece. Aqui a gente está conseguindo juntar já mais de uma tabela. Né? A gente estava juntando uma tabela com outra, agora a gente vai juntar 3 tabelas. Então vocês vão pensar nisso aí no ambiente de vocês e saber como é que eu faria para poder responder algumas perguntas que eu quero responder de negócio. Responder a pergunta que eu quero responder é boa, né? As perguntas que eu quero perguntar, as perguntas interessantes, os insights que eu tenho do meu negócio, da empresa onde eu trabalho. Fazendo mais uma parte aqui, um parênteses, né, pessoal? O que acontece? Se você está nessa jornada para se tornar um cientista de dados, ela não é uma jornada fácil, né? Tem muita gente aí prometendo ganhar rios de dinheiro, isso não funciona, isso não é rápido assim, é uma carreira difícil. Eu honestamente acho que se você quiser ganhar dinheiro rápido, eu não devia estar falando isso, senão você vai embora. Não vai embora, hein? Para ser um desenvolvedor, eu acho que você aprende as coisas muito mais rápido. Para ser um cientista de dados, tem que gostar mesmo, porque você tem que estudar o tempo todo, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que quando a gente começa a ter desde o início essa noção de querer responder as perguntas de negócio, a gente fica muito mais fácil, a gente entende muito melhor, a gente tem uma motivação muito melhor de aprender. E outra coisa que eu queria falar também. Se você já tem um emprego, né? Principalmente se você tem um emprego onde já tem alguma cultura de tecnologia, você pode começar a ser um cientista de dados na sua própria empresa. Então, se você conheceu o SQL, uma das maiores motivações de ter feito esse curso de SQL, é que provavelmente a sua empresa já tem um banco de dados. Então, comece a trabalhar em coisas na sua própria empresa. Né? A gente viu vários convidados aí do Let's Data, não sei se vocês já viram os nossos episódios, vários convidados legais. A maioria deles fala isso, fala, cara, o melhor jeito de você começar é você começar no lugar onde você já está. Né? Então, todo isso é uma parte para vocês terem motivação de estar ouvindo esse gordinho aqui. Né? Então, vamos lá. Para que estão vendo que a gente está fazendo coisas bem mais complexas aqui. Então, agora eu vou começar tudo de novo, cara. Toda vez que você vai fazer uma consulta, você para nesses 3 passos que ela vai facilitar demais para vocês. Né? Quem já experimentou isso e acha que isso aí ajudou, já deixa aí no comentário. Então, vamos lá. Em quais tabelas os dados são os dados necessários? Eu preciso da tabela compra? Preciso. A quantidade está lá em compras. Eu preciso dos produtos? Preciso, porque eu quero o nome do produto. Mas eu não preciso de cliente, não. Preciso sim. Eu quero fazer um filtro pelo nome do cliente. Se eu quisesse fazer um filtro pelo ID do cliente, ele já está lá em compras. Beleza. Mas eu quero fazer um filtro pelo nome dos clientes. Então eu tenho também que utilizar a minha tabela clientes. Então eu estou juntando aqui 3 tabelinhas. Beleza. Eu preciso de todas as linhas ou preciso de um filtro? Não quero todas as linhas. Eu quero só as compras do cliente Leôncio. Ou seja, eu tenho um filtro aqui. Eu tenho o where lá de filtro. E a gente vai precisar de todas as colunas das 3 tabelas? Não preciso. Só preciso do nome do produto e da quantidade. Então, beleza. Como é que a gente faz, então? Agora a gente já vai fazer um join com 3 tabelas. A mesma coisa, pessoal. É bem tranquilo. Olha aqui, ó. Eu estou juntando compras com produtos nesse critério de junção. Ou seja, ID produto tem que ser igual produtos.id. E agora eu estou juntando também compras com clientes com esse critério de junção. Então, estou juntando essas 3 tabelas. Então, vai ficar um tabelão, né? Uma do ladinho da outra, vai ter compras de um lado, produtos e clientes, tudo juntando. E o join de cada uma tem que ter um critério de junção diferente, né? O ID produto vai ser com produtos ID e o compras ID cliente vai ser com clientes ID. Se eu trocar as bolas aqui, ó, o SQL não vai reclamar. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E a consulta vai estar toda errada. Então, vocês viram como é que funciona um join com 3 tabelas, que é bem facinho. Você precisa de filtro de todas as linhas? Desculpa, você precisa de todas as linhas ou você precisa de um filtro? Não, precisa de um filtro. Eu quero só as compras do Leôncio. Então, como é que eu faço? Que a gente já viu como é que faz para poder referenciar uma coluna de uma tabela. A gente coloca clientes
ponto nome. Ah, professor, aqui ia dar problema se eu colocasse nome igual a Leôncio? Ia, né? Porque no produtos tem um nome, não tem? Vamos voltar lá para poder ver as nossas tabelinhas aqui. Devia ter colocado aqui mais fácil para nós, né? Mas vamos voltar lá. Ó, então eu tenho aqui, ó, que clientes têm ID e produtos têm ID. Então tem o mesmo identificador aqui. O mesmo identificador, não, desculpa, o mesmo nome, né? O identificador é diferente, um é de clientes, outro é de produtos. E tenho também uma outra coluna aqui que tem o mesmo nome, só que elas são semânticas diferentes. Um é nome do cliente e o outro é nome do produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá na frente, tá aqui. Então beleza. Então o que eu tenho aqui? Se eu não colocasse aqui clientes.nome e colocar só nome igual a Leôncio, quem que ia reclamar? O SQL ia reclamar. Ele ia falar, uai meu filho, tá doidão? Você botou aí 3 tabelas. Em 2 delas tem a coluna nome. Como é que eu vou saber qual coluna que eu tenho que filtrar, meu filho? Né? Vamos nos ajudar aí que o negócio tá difícil. Aí ele vai reclamar e você vai botar clientes.nome porque é esse o nome completo da minha da coluna, certo? É clientes.nome, igual a Leôncio. Então, beleza. Eu já fiz o join, eu já filtrei. E agora vou pro passo 3, que é eu preciso de todas as colunas ou somente de algumas? Então eu não preciso de todas. Eu preciso só de nome do produto e da quantidade. Esse a gente já sabe fazer, né? A gente só tem que fazer mais uma vez. Nesse caso aqui, se eu colocasse nome e quantidade, ia dar pau no nome, não ia? Ia dar pau, né? Então você vai ter que acostumar com a área de tecnologia que fala dar pau toda hora, dá bug, né? Então a gente fala aqui, vai dar problema aqui, por quê? Porque quando a gente colocar nome aqui, eu vou estar dúbio. Eu não vou saber qual nome é. Eu não vou saber se é o nome do cliente ou o nome do produto. Então, aqui é obrigatório colocar o nome da minha tabela. Produtos.nome, compras.quantidade. Olha, pessoal, como esses 3 passinhos ajudam. Se a gente bate o olho de cara numa consulta dessa, a gente assusta, não assusta? Fala assim, caraca, tem muita coisa aqui. Mas quando você vai esmiuçando devagarzinho aqui, ó, vamos voltar aqui. Select asterisco from eu já sei fazer. Todo mundo vai sair dessa aula sabendo fazer select asterisco from tabela. Né? Então eu tenho select asterisco from tabela, mas aí eu estou juntando com produtos. Quando eu vou juntar com produtos, eu tenho que dizer qual é o critério de junção com produto. Ah, mas eu preciso de outra tabela, então eu vou dar um join aqui. Professor, se eu tivesse 10 tabelas, ia ter 9 joins aqui, do mesmo jeito, sem problema nenhum. Vai pensando aí. Uma coisa que a gente vai aprender na parte 4 é que internamente, quando você tem muitas tabelas, você faz muitos joins, você destrói a memória do seu banco de dados, porque ele faz ele faz um cross-join, que é o que a gente chama de... Nossa, vou esquecer o nome agora. Produto cartesiano. Quando ele faz um produto cartesiano, ele vai fazer uma salada de todas as combinações de todas as linhas, de todas as tabelas. Ah, por que você está me contando isso? Porque na prática, eu vou ensinar na parte 4 como é que funciona por detrás, debaixo do capô, porque a gente precisa saber disso, senão a gente vai juntar 10 tabelas no nosso banco de dados, a gente vai derrubar o nosso banco de dados aí na nossa empresa. Mas por enquanto a gente está com tabelinhas pequenininhas aqui, pode juntar sem problema nenhum. Então, para poder mostrar para vocês o quê? Quando a gente bate o olho na consulta já completa, ela fica estranha, né? Então por isso que a gente vai com os passos direitinho, select asterisco from compras. Vou dar um join em produtos e dizer qual é o critério de junção. Vou dar um outro join em clientes e dar um outro critério de junção. A cada join que você colocar aqui, a cada tabela nova, eu tenho que indicar o quê? Tenho que indicar direitinho qual que é o meu critério de junção. Então vocês vejam que lá no final a gente já vai estar entendido direitinho. Bom, então pessoal, essa parte 3 acabou, né? Então acabou o join também? Não, ainda não. Então é mentira que na parte 4 ainda tem outros tipos de join. Mas esse é a lógica do join, e vocês entendendo esses critérios de junção direitinho, depois entender os outros tipos de join é muito mais fácil, né? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Hoje o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a consultar resultados com linhas sem repetições, né, que é o comando distinct. Lembrando mais uma vez que a gente usou o distinct lá na parte 2 para poder contar valores de uma coluna, valores não nulos. E aqui é um pouco diferente. Você tem o resultado com as linhas sem repetições. Ele remove as repetições. E o que a gente tem que lembrar aqui também? Que a linha tem que estar idêntica em todas as colunas para que elas sejam consideradas iguais. Se eu tiver um valorzinho de uma coluna diferente, né, em 2 linhas, ele não vai remover, ele vai manter as 2. Mas se eu olhar todas as colunas daquela linha, olhar aquela linha ali de baixo e ver que está tudo igual, ele vai remover todos os duplicados. E outra, não precisa estar na ordem, né, pessoal? Ele vai ver seu resultado inteiro e remover todas as linhas que estão duplicadas, né? Ele vai tirar todas as repetições, duplicadas, triplicadas, quintuplicadas, tentuplicadas. Ele vai deixar só uma linha diferente em cada linha, né? Cada resultado diferente em cada linha.
A gente aprendeu também o operador IN, que é uma forma fácil da gente não ter que ficar fazendo OR. Né? Isso é bem comum, esse operador é super comum, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês. E finalmente a gente conseguiu responder as nossas perguntas de negócio utilizando mais de uma tabela. Vocês vão falar assim, eu aprendi a fazer join. Você não aprendeu a fazer join. Você tem agora na sua caixa de ferramentas, né, que vai ficar cada vez mais parruda para poder ser um cientista de dados, eu consigo agora juntar tabelas, né? E como eu mostrei para vocês, em vários bancos de dados a gente tem as tabelas de domínio, né? Se você já tem acesso aí a um banco de dados na sua empresa, tente procurar e veja que você vai ver que tem tabelas de domínios. Tentem usar até os exemplos que eu vi aqui. Todo banco de dados tem uma tabela de unidade federativa, de município ou de alguma coisa mais simples assim, que é uma tabela que você consegue entender melhor, né? Então eu sempre falo, pessoal, hoje mesmo eu devia ter feito mais exercícios com vocês, mas como é uma aula conceitual muito pesada, né, ela ia ficar uma aula muito desgastante, muito grande. Então eu achei melhor a gente esmiuçar como que funciona a junção bem direitinho para você entenda, porque lá na frente a gente vai precisar desses conceitos, e como eu falei para vocês, esse conceito não é só de SQL, é um conceito de manipulação de dados. Você vai utilizar esses mesmos conceitos de junção e de saber quais são as colunas para o critério de junção o resto da sua vida de cientista de dados. Se você for para o R, você vai usar. Se você for para o Python, você vai usar. Se você for engenheiro de dados, você vai usar. Então é um conceito muito importante que você tem de junção. Eu espero que tenha passado legal para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se gostou também, pode deixar nos comentários. E para continuar aprendendo, o que você tem que fazer? Você vai se inscrever no canal, né? Para você aproveitar aqui a série SQL Walking Dead, né? Vários episódios. A gente vai ter aí a parte 4, no mínimo. Então a gente vai ver se vai ter outras também. A gente vai vendo de acordo com a necessidade. Ativa o sininho, porque quando a gente subir a parte 4, você não vai estar sabendo de nada, né? E baixa os slides no link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente sempre deixa aqui algumas referências, né? Hoje a gente não mexeu no W3 Schools, mas é uma coisa que eu sempre digo para vocês fazerem, pessoal. Entra lá no W3 Schools para ter o link pro W3 Schools para vocês fazerem o quê? Para vocês botarem a mão na massa. Se a gente ficar vendo um monte de vídeo sem botar a mão na massa, não serve para nada, pessoal. Se eu falar para vocês que eu aprendi SQL desde a faculdade, mas eu fiquei sem usar um tempo na época, sei lá, logo depois que eu fui para o mercado de trabalho, usei pouco SQL e você acaba esquecendo. Você sabe os conceitos, mas você acaba esquecendo. Então tem que usar no dia a dia. Então entrem no W3 Schools e tentem fazer umas consultas. Pensem em algumas consultas. O cientista de dados, toda vez que ele vai aprender alguma coisa, se ele botar a mão na massa, ele já está na frente de um monte de gente. Curso e material tá cheio, mas é discernimento de saber resolver os problemas. E botar a mão na massa, você consegue separar o joio do trigo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.